É agradável encontrar semelhanças onde talvez não exista nenhuma. Fala, manos e manas, Igor Tomé do canal que já tomou o seu remédio. Antes de mais nada, eu tô gravando na sala da minha casa porque tá um calor filha da mãe aqui. Eu sou do Centro-Oeste, sou de Brasília, então você imagina, então o meu quarto é pequeno, eu tinha que ligar o ventilador, comprei um ventilador grande, e o bicho ia fazer um barulho, até no mais silencioso ele faz um barulho razoável, pode atrapalhar o áudio. E antes de mais nada, inscreva-se, dá like, compartilha. Aqui é o canal que a gente conversa sobre tudo, livros, filmes, cultura pop, faço alguns reactions, é isso. Não se esquece, deixa comentários, quais dicas, outras coisas. No capítulo de hoje eu vou falar de um dos melhores livros que li na vida e reli por conta do canal. É o livro chamado As Avós, de Doris Lessing, ganhadora do Prêmio Nobel de 2007. Antes de adentrarmos à história, eu quero falar o seguinte, né? Doris Lessing é conhecida como uma autora sem filtros. O nome completo dela, Doris May Taylor, nasceu neste país, chamado Kermanshah. Vou deixar aqui, né? Ela nasceu em Kermanshah, conhecida atualmente como Pérsia, e é o oeste do Irã, em 22 de outubro de 1919. Nossa, mas você vê, ela nasceu na Pérsia, como é que ela tá lá? É porque o seu pai trabalhava no Banco Imperial, então ele ficava viajando, é como se fosse um militar também, beleza? A bolinha tá me distraindo aqui. Gostaram do globinho de plasma? Aqui, ó. Obviamente, quando seu pai tentava trabalhar, a sua mãe tentava tomar as rédeas, eram 2 filhos, e era sempre muito espoleta. E ela, o irmão dela, que eu achei engraçado o nome, chamava-se Lessing. O irmão dela chamava-se Lessing. Enfim, então eles fugiam muito dessa rotina, eles... coisa de criança, aprontavam, fazer aquela maloqueiragem do caramba, aquela pivetada. E só que, diferente de mim, ou provavelmente de você, aonde eles iam eram as florestas e savanas. Então isso já quebra todo um padrão. E Doris Lessing, ela já aos 15 anos, ela tinha um perfil já de transgressora. Ela já gostava de mostrar assim, que ela não ia aceitar as coisas calada ou com rédeas curtas, muito pelo contrário, né? Ela simplesmente resolveu fugir de casa. Com 15 anos resolveu fugir de casa, uma vida confortável, totalmente estruturada, o pai ganhava bem. Ela se casou e se separou. Teve 2 filhos e assim, tive 2 filhos e me separei. Entrou num grupo comunista liderado por, vou ter que ler aqui o nome para vocês, Gottfried Lessing. Tanto é que o sobrenome Lessing é o mesmo nome do irmão, que era um judeu comunista exilado, na qual ele se casou também. O casamento não durou muito. Ela descobre, ela é comunista e ela vai descobrindo a verdade do comunismo, assim como qualquer tipo de fanatismo. Ela simplesmente se desliga do comunismo por conta das situações que estavam acontecendo na África, ainda ela morava na África. Ela vai, após a separação, ela vai para Londres e em 1949 ela publica o seu primeiro livro, A Erva Canta. E como eu falei, ela é muito transgressora. Ela falaria o quê? Este livro fala simplesmente de o caso entre a esposa de um fazendeiro e um empregado africano. Se hoje ainda rola debates, imagine em 1949, entendeu? E se transformou num best-seller, ela vendeu bastante, ela já começou a ganhar uma certa notoriedade. Então, assim, pois mostrava um relacionamento interracial. Após várias obras publicadas, incluindo contos, ensaios, romances, em 2007 ela se torna a pessoa mais velha a ser laureada com o Prêmio Nobel de Literatura, sendo a 11ª mulher nos 106 anos de premiação. E infelizmente em 2013, aos 94 anos, ela falece. Um breve perfil da autora, e agora vamos adentrar nesta história maravilhosa. Ela foi uma autora muito prolífica, ela produziu inúmeros livros. E em 2003 ela publica este livrinho aqui, chamado As Avós. E eu vou avisando que este vídeo vai ter spoilers, porque eu preciso contar pra vocês a história dele. Manos e manas, eu divido este livro em 3 partes, essa obra. Por quê? Quando você precisa ler todo o enredo para entender a história, o começo é que você vai entender o final. Calma que a gente vai conversar sobre isso. E eu lembro que quando eu li este livro, a primeira vez eu li um dia, né, fininho e tal, eu terminei a leitura e fui reler de novo. Aí eu fui pegando as nuances. Então, na verdade, esta é a 3ª releitura. A história começa com 2 amigas. Manos e manos, eu vou deixar aqui, ó.
A história do livro é o seguinte. A história começa com duas amigas que se conhecem desde criança. A primeira é a Ross, né? Ela era a mais extrovertida entre duas, a descolada, o pensamento rápido. E tem a Liliane, que era mais séria, adorava praticar esportes. Rosiane, o apelido dela era de Ross. E Liliane, o apelido de Lil. Beleza. Temperamentos diferentes, aposto, e óbvio que você deve ter amigos completamente diferentes de você. O bacana é essa diferença. Eu que eu digo, hein? Apesar da diferença das duas, as famílias delas adoravam, assim, o relacionamento delas. E até diziam que elas eram praticamente gêmeas. Ambas moravam na mesma rua, era tudo azul, era tudo perfeito, era tudo incrível. Aquela vida padrão de classe média britânica. Este livro acontece na Inglaterra. Apesar de serem muitas amigas, as personalidades são completamente diferentes. Então, a Lil, que é a Liliane, ela foi fazer uma faculdade de esportes, e a Ross, como é extrovertida e tal, foi fazer faculdades voltadas ao teatro. Mesmo com os cursos distintos, elas dividiam as novidades, as conquistas, falavam, você compartilhava, né? Você chegava a compartilhar algumas coisas. E também aconteceu o seguinte, quando uma começa a namorar, vocês já sabem o rolê que acontece. Humanos e humanas, essa ideia de você ser cobrado, e elas já estavam com 20 anos fazendo faculdade, elas não estavam casadas. Como assim, 20 anos você já não tá casada? E eu pensava o seguinte, eu pensava que essa cobrança rolava mais aqui no Brasil. Também rolava lá, segundo a autora, na Inglaterra. Logo Rosa, extrovertida e tal, a mais descolada, obviamente eu já conheceu quem? Ela conheceu o poeta chamado Harold Struthers. Além de poeta, ele era professor acadêmico. Então, aí já une o útil ao agradável. Teatro, poesia. E também a Lil, é aquela coisa, né? Um amigo começa a namorar, aí já outro e tal. A Lil também começou a namorar. O empresário Theo Westerner. Ele já era um dono de uma loja, o cara já era bem sucedido. E ele era dono de loja de roupas e equipamentos esportivos. Opa, novamente as coisas se encaixando. Mas calma que isso aí... Gente, este não é um livro, uma história padrão, que você fica de cara com o enredo dele. Bicho, esse livro me impactou bastante, sem sacanagem. Vamos continuar a história. Então assim, aí ela vai apresentar pro amigo, elas vão apresentar os namorados e tal. O que que acontece? Casamento duplo, coisa linda, bastante maravilhosa. E mesmo assim, eles estavam numa certa região, né? Se casaram. E o que que acontece? Eles se mudaram para uma região mais próxima ao mar, porque todos ali curtiam e tal. Só que imagina o mar londrino, né? Não compara ao mar brasileiro. E eles eram tão ligados, na verdade, por culpa das cabeças que eram as mulheres, elas eram tão ligadas que compraram uma casa próxima ao mar, uma à frente da outra. Caramba, tá muito quente, gente. Vocês têm que ligar, eu nem liguei, eu tenho um ventiladorzinho pequenininho aqui, não quero ligar para atrapalhar o som. Então, continuando a nossa história, nosso enredo aqui. Só que acontece o seguinte, rapidamente, Liliane e Theo anunciaram que estava vindo quem? O Ian. Eles iam ter o primeiro filhinho, o primeiro bebê e tal. E olha a coincidência. Ross e Harold anunciaram que também estava vindo Thomas. Gente, se acalmem que vocês vão ver o enredo. Eu também pensava, ai meu Deus, ai, coisa padrão. Nossa senhora, continuando. Ah, e só um adendo aqui. Por incrível que pareça, eu tenho duas amigas que aconteceram a mesma coisa. Ambas casaram muito rápido, uma próxima da outra. E pasmem, ambas engravidaram também uma próxima à outra. E as filhas delas, não vou citar nomes obviamente, a diferença sem sacanagem é menos de um mês das gravidezes. Sim, gravidezes, o plural de gravidezes, xadrezes, enfim, delas. E vocês vão entendendo o rolê. Não tô falando que isso aconteceu com elas na história aqui, mas é só um adendo aqui. Só que aqui já começa algumas coisas a não ficarem tão perfeitas como são, né? Lembra que Harold, ele era poeta e professor, ele recebe uma proposta de lecionar numa outra universidade bastante longe. Só que acontece, e ele já avisou uma certa autoridade, um autoritarismo, que a toda a família, ele, Ross e seu pequeno filhote, iriam se mudar para outro lugar. E como paradigma e personalidade de uma pessoa de teatro, você acha que, vendo o temperamento de Ross, ela ia, vamos aceitar sim, nós vamos se mudar. Ela simplesmente falou o seguinte, você vai, eu e o pequeno não iremos. E geralmente essa galera que começa a criar esse rolê, essa fanfic, o Harold, ele simplesmente falou o seguinte, ou seja, ela não quer ir porque ele deduz na cabeça louca dela que Ross e Lil tem um relacionamento bissexual, que ela se relaciona e tal, geralmente é isso, geralmente, tô falando que é fato. Aí criou essa loucura na cabeça dele, só lembrando o seguinte, já adianta, não existe relação carnal entre uma e outra, é simplesmente uma relação de
fidelidade e lealdade entre amigas. Parece que eu tô criando expectativa, mas é porque foi o que eu fui sentindo nessa história. Eu também tô criando expectativa em você, manos e manas. O Harold, ele continuou insistindo pra querer se mudar, só que ela falou, não, não, não. E ela foi, bateu o pé, ela foi persistente, falou, não vou me mudar. Ponto final. Aí isso na parte interna. Quando você olha o externo, né, que é aquele famoso ditado do teto de vidro, né, na minha casa não tem sujeira, só na sua casa. Ninguém imaginava, todo mundo imaginava um casal perfeito, um casal bacana nessa situação. Só que não, eles romperam, até mesmo o Leo, que era a melhor amiga dele, já deduzia que, gente, não sei se está muito perfeita essa situação não. Então eles acabaram por romper. Pouco tempo depois, Harry se mudou, se separou e tal. Infelizmente, Theo morreu em um acidente de carro. A Liliane ficou uma viúva rica, entendeu? Olha que coincidência. Ross, ela ficou desquitada por conta, se separou. Já o caso da Leo, ela foi uma coisa mais trágica, entendeu? E a vida delas, a Ross continuou trabalhando, assim como o Leo, só que sem representatividade masculina. E ambas tinham filhos. Quando eu digo isso, representatividade masculina, é a questão da paternidade, entendeu? Não que elas não tenham sentimento, muito pelo contrário, mas a questão da figura masculina, que é coisa padronizada. Mas elas eram muito objetivas e diretas nas suas vidas, assim, as personalidades diferentes, mas umas características que vão caminhando juntas. E aviso que agora vão começar os spoilers, então já ficam avisados. Provavelmente você vai ficar abismado e assustado. Então assim, cada um age de uma forma, né, quando se perde algum parente e tal. Alguns nem têm sentimento, quer que o parente morra. Ao longo do tempo, os garotos vão crescendo, né? Manos e manas. A Ross, lembra do teatro e tal, percebeu, ela tava meio insônia, foi pra cozinha, mas antes ela foi pro quarto do filho, do Tom. E o Tom dormia, né? Ela percebeu que Ian estava acordado, choroso, presta atenção. Então ela resolveu fazer o seguinte, eu vou consolá-lo levando Ian para o meu quarto. A princípio, o que aconteceu ficou somente entre os dois. Só que o seguinte, logo os dias foram se passando, depois Ross e Tom estavam tomando café. Tom pergunta sobre Ian, né? Isso passaram-se alguns dias. Aí o Tom pergunta, cadê o Ian? Aí a Ross fala assim, enquanto pegava uma xícara de café, ele tá dormindo na minha cama, tava entendendo, né, o rolê. Aí o Tom fica puto da vida, ele foi nadar no mar, passou o dia fora, revoltado. Mas na tarde, quando os quatro se encontraram e perceberam, né? Assim, olhou assim aquele clima que tava olhando e tal. Então o Tom faz o seguinte, beleza então. Ele pega, toma uma atitude, chama Leo, leva Leo pra casa deles, que eles moram um na frente do outro. E leva para o escuro. Então vocês estão entendendo o rolê. Mesmo todo mundo se relacionando, o Tom era mais assim, mais espoleto, mais colérico, por assim dizer. Ele não aceitava muito o relacionamento deles. Então, o que acontece? Aí eles estão lá numa praia e tal, vivendo toda aquela situação. Do nada, os moleques começam a brigar dentro do mar, né? Aí o Tom pega a cabeça do corpo do Ian e coloca ele embaixo d'água, tentando afogar o rapaz. E segura o Ian, aproveita e dá-lhe uma dentada na canela dele. Nessa cena horrível, eu fiquei imaginando. E foi uma dentada tão bem dada que... bicho, ele tirou um naco, um pedaço de carne muito forte do Ian, entendeu? E ele teve que lavar, assim, não parava de sair muito sangue. Aí ali se culpava pela situação, mas a Ross, como sempre foi libertária, uma pessoa à frente do seu tempo, agia naturalmente, né? Gente, eles são meio que pré-adolescentes, assim, entre 15 e 16 anos. Só que todo o grupo, aquele grupo de 4 pessoas, eles acabam se aceitando. E a rotina vai acontecendo. Elas se formam, aí foram pra faculdade. E o que eu acho muito interessante dessa história, antes de darmos continuidade, é aquela coisa que até tem uma frase do José Saramago, que é um dos autores que mais gosta da vida, que fala o seguinte: a nossa vida a gente dá, tipo, é mais ou menos assim, que a nossa vida que mais faz melhor é dar voltas, né? Como se fosse uma roda gigante. E é uma história cíclica, porque primeiro começa com alguém, a amizade das duas. E ambos eles vão meio que continuar com os cursos que as mães fazem, respectivamente, para gerenciar e continuar sua vida e continuando aquela ideia amorosa, entenderam? Então assim, o que eu achei esse aspecto muito interessante, muito bom dentro do núcleo familiar, né? Tem coisas e situações que acabam se repetindo, né? Esses paradigmas, é muito difícil você rompê-los, enfim. E novamente, o Tom, ele já começa a faculdade, ele ainda tem um pai que é o Harold, que é universitário,
Ele conseguiu, assim, o Tom ele tava meio relutante de ficar visitando o pai, pois o Harold já tinha casado novamente. Ele já cobrava que ele precisava precisava casar e tal. Mas na verdade, o Tom, ele foi passar uma temporada muito grande com o pai, lembrando que ele mora em outro lugar. Só que o Tom, ele tava muito apaixonado pela Lil. Ele tava muito apaixonado pela Lil. E ele resolveu fazer o quê, gente? Presta atenção nessa informação que eu vou falar pra vocês, que parece até um pouco suspense. Ele começa a redigir cartas para Lil. E ele escreve para ela e detalha, essas cartas são itens essenciais para você entender todo um imbróglio dessa história. E é o seguinte, nisso foi passando, ambos já tinham quase 30 anos, aí o Tom ficou naquela ideia, tinha passado uma temporada com o pai, com a mãe e tal. Pela intermédio da esposa do Harold, ele acaba conhecendo Mary, né? Aí os dois têm um trelelezinho e tal, que fica aquele romance, blá blá blá. E é o seguinte, só que mesmo já tendo um certo relacionamento com Mary, né? Eles acabam namorando também. Só que o Tom é aquele negócio, vou namorar, então de boa. Só que mesmo tendo um relacionamento com a Mary, presta atenção na informação que eu vou falar pra vocês agora. O Tom sente falta de Lil, que é a Liliane. O que ele resolve fazer? Vou escrever cartas, começar a redigir cartas. Manos e humanas, presta atenção nas informações, porque as cartas são itens essenciais dentro desse imbróglio narrativo aqui, que parece até um suspense. E quando ele aí começa a comunicação de cartas, e namorando com Mary. Aí a Mary, tipo assim, é uma mulher de iniciativa, uma mulher assim muito parecida com a personalidade da mãe, tá vendo a ideia cíclica? E já vendo que tava rolando aquele romance, Mary então acaba se casando. Porém, poucos dias depois, agora quem se casa é o Ian com a Hannah. Se casa com Hannah. E eu vou reforçar o seguinte, mesmo ambos os garotos casados, eles ainda mantêm o relacionamento com as mães, sucessivamente, obviamente, né? Uma cada com a mão da outra. Tá entendendo aí a bagaceira? Ambos têm filhos, elas têm netos, que são os filhos, obviamente. E eles vão cuidando, mantendo essa relação. Só que Mary, ela tem uma personalidade muito parecida com Royce, que é a mãe de Tom. E ela tá muito cansada do certo... Assim, ela sente desprezo pelo Tom. Ela sente desprezo pelo Tom. Então, assim, ela desconfiava de alguma coisa tá acontecendo. Gente do céu, porque o cara, se eu fizer qualquer coisa, ele tá bom, tal. Ele meio que ignorava. Ela desconfiava de algo, mas não sabia o que era certo. E vamos ao spoiler. E humanos e humanas, esse spoiler não estraga nada você ler essa história, porque é o seguinte. Lembra que Tom se comunicava por cartas por Lil? E por meio de cartas, Mary, o que ela faz? Eles estão na praia. Mary, lembra que eles moravam lá numa região praieira. Mary não tá meio que muito bem. Ela resolve fazer o seguinte. Ela resolve ir até a casa lá, né? Começa a vasculhar a casa e tal de Tom. E adivinha, ela encontra um baú. Esse baú interessante. O que acontece? Mary abre esse baú, consegue abrir esse baú e encontra todas as cartas que Tom mandava para Lil. Que ela acabou devolvendo. E ele resolveu guardar. Gente, essa mulher fica transtornada, essa mulher fica maluca. E pensa, enfurecida. E ela, do nada, né? Ela começou a melhorar. Ela sai transformada para o grupo da galera, incluindo a esposa do Ian, que é a Hannah. Do nada ela pega a filha, que ele já tem um casal, já tem filhos, pega a filha e aí a Mary também já chama a Hannah, vamos embora daqui. E começa uma certa discussão. E essa certa discussão que acontece é o começo do livro, que é o parágrafo aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ou seja, isso aqui, na verdade, se vocês prestarem atenção, é o final do livro que tá no começo. Entenderam? E humanos e humanas, eu vou finalizar este vídeo fazendo o seguinte. Leiam esta obra. Ela é muito polêmica, mas ela não é explícita. Ela é sutil, ela é delicada. Ela não tem nada de putaria no sentido bem grotesco. É tudo muito sutil. E as atitudes implícitas, às vezes, tornam-se mais interessantes. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Sugira outra obra. E é isso. Tchau, obrigado.